Bom dia, bom dia! Sejam todas muito bem-vindas a mais um Musas. Espero que estejam todas bem. Vamos começar mais uma live. Aproveite agora para compartilhar com as suas amigas, compartilhar no seu Instagram, no seu WhatsApp. Bem-vinda, Fer, bom dia. Jaissa, bom dia. Carol, sejam bem-vindas. Deixa eu colocar um louvor aqui pra gente ouvindo enquanto as pessoas vão entrando. E a gente vai compartilhando. Aproveite agora para compartilhar, viu? Bom dia, Lê. Deixa eu aproveitar aqui e já compartilhar nos meus grupos, no meu Instagram, no meu WhatsApp. Aproveite agora para compartilhar. Deixa eu ver aqui. Enquanto a gente vai ouvindo um louvorzinho, porque hoje é o nosso dia, né? Bom dia, Dani. Bom dia, Giane, Neide, Jéssica. Bom dia. Parabéns pelo nosso dia. Né, o dia da mulher, todos os dias são nossos, né? Mas se a gente pode comemorar num dia, por que não comemorarmos, né? Bom dia, Jane, também, minha linda, Deus abençoe, viu? Maravilhosas vocês, parabéns pelo nosso dia. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Vamos compartilhar, então. Obrigada, feliz dia pra você também. Vamos lá, compartilhando. Tô compartilhando aqui, aproveita agora para compartilhar também. Pronto, já compartilhei com algumas amigas minhas, então aproveite agora para compartilhar também enquanto a gente toma o nosso cafezinho e as meninas vão entrando. Compartilha lá no WhatsApp também. Deixa eu compartilhar aqui. Bom dia, Mari, Josi, Ju, bom dia, viu? Bem-vindas. Mas fica com a gente um pouquinho, Josi. Hoje a nossa convidada tá super especial também. Feliz Dia das Mulheres pra você também, Josi. Quem vai estar com a gente vai ser a Carol. Hoje vai falar de um tema muito bacana. Muito bacana. Mais uns minutinhos pro pessoal ir entrando. A gente vai aproveitando para compartilhar, para falar, para avisar as meninas. Vamos lá? Ju, feliz Dia da Mulher também. Camila, Aline. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Mais uns minutinhos e a gente já começa. A Carol já tá aqui com a gente já tá preparadinha, né, cara? Já vou te chamar já. Mais uns minutinhos pra gente entrar. Fica aqui com a gente. Compartilhar com mais uma pessoa que eu lembrei agora. Tá sim, Josi, vai ficar gravado, depois fica gravado por 24 horas, tá bom? Aí depois eu vou jogar lá no YouTube, que eu mandei pra vocês o nosso canal no YouTube, depois eu falo tudo direitinho. Aí eu vou deixar gravado, tá bom? Só mais uns minutinhos e a gente já começa. Deixa o pessoal ir entrando. Carol tá prontinha. Pronto.
Oi, Pet, bom dia. Também te amo, lindeza. Terminando de tomar o meu cafezinho. Vamos lá, chamar mais mulheres para estar conosco hoje, hein? Compartilha aí, Preste, com as suas amigas. Você colocou nas células, amor? Meu ajudante tá aqui hoje de novo. Compartilhando pra mim, tá com dor de dente, tadinho. Tirou um dente ontem. Amém. Vocês estão bem? Vamos lá então. Deixa eu colocar um fundinho aqui pra gente, porque hoje tá super bacana. Primeiro de tudo, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos. Tem alguns homens aqui com a gente. Feliz Dia das Mulheres. Feliz nosso dia, né? Como eu falei, todo dia é Dia da Mulher, mas se a gente pode comemorar num dia, então que seja hoje, vamos comemorar, porque a gente gosta de comemorar, né? Então Deus abençoe a todas, feliz dias para todas. Espero que todas recebam flores hoje, se bem que eu não gosto de receber flor não, eu prefiro um chocolatinho, meu marido já sabe, ele vai me dar um chocolatinho hoje. Mas para quem gosta, que receba flores hoje. Tá bom? Hoje nós temos uma convidada super especial. A Carol, ela já tá aqui, eu já vou chamar ela. Deixa eu passar alguns recadinhos pra vocês. Eu não sei quantas viram, eu mandei o nosso canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube agora, pra gente poder estar transmitindo as lives. Eu mandei pra vocês, depois vocês entrem lá. É Carolina Gutierrez, é o meu nome mesmo. E as lives, elas serão, acredito que a partir da semana que vem, eu já consigo, elas serão transmitidas por lá também, pelo YouTube. E essas que não estão sendo transmitidas, eu vou ver se eu consigo passar pra lá depois, gravar elas aqui. Aí eu coloco elas lá depois no YouTube e elas vão ficar salvas lá no YouTube. Aqui no Instagram não vai ficar, tá? Eu vou deixar elas salvas no YouTube. Então, se não segue o nosso canal, né? Eu já tô craque em falar isso. Se inscreva no canal, ative as notificações e clique no joinha, para que todas as vezes que entrarmos online, vocês possam ser notificadas. Amém? Eu falo isso lá nos 30 minutos também do Pastor André. Então, se inscreva lá depois, tá? Depois eu vou colocar o link aqui no nosso canal para vocês se inscreverem. Então, vamos dar início? Deixa eu chamar a Carol aqui. Deixa eu procurar a Carol aqui. Bom dia, Laís, Jana, Hubert, Jéssica. Te chamei já, Carol. Oi, Cá. Olha seu WhatsApp. Vou ver lá. Vou responder as mensagens hoje já. Me vendo? Oi, não, tá escuro aqui pra mim. Agora Parece. sim. Ê, É. bom dia. Bom Seja dia! bem-vinda. Feliz Dia da Mulher. Obrigada, feliz Dia da Mulher para a pastora também, para todos que estão acompanhando aí, né? Como a pastora disse, é todos os dias, né? Mas nós precisamos comemorar, né? E tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Porque muitas das vezes o tema de hoje nós não comemoramos, né? Passamos desapercebido quando a gente tem essa fratura emocional. É verdade. Vamos fazer uma oração para a gente começar e Tá? depois você se apresenta, eu coloco o Amém. tema. Amém? Amém. Vamos lá. Senhor, em nome Amém. de Jesus, Sim. nós te agradecemos por este dia, por esta manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está neste lugar, a tua presença é real, nós podemos sentir a tua presença. Eu creio, Senhor, que cada uma que entra aqui, cada um que entra aqui, Pai, vai ser tocado pela tua presença. Venha falar conosco nesta manhã, venha falar aos nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, desta conversa, deste bate-papo, saradas também, curadas, para que possamos levar esse amor e a tua presença para outras mulheres também, Senhor. Muito obrigada. Só temos motivos para te agradecer. Então, que o nosso coração seja grato por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer ainda. Fala conosco, Pai, eu te peço. Fala conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Usa a tua filha, Pai, nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e Amém. amém. Amém.
Se apresente, eu vou colocar o tema aqui. Qual que é o tema? Os impactos da rejeição. Glória a Deus. Eu vou colocar o tema aqui. Você pode se apresentar e ficar à vontade. Amém. Amém. Gratidão, né? A pastora orou ali pela gratidão e a gente precisa ser tomado todos os dias por gratidão, né? Essa é a palavra. E aí a pastora, né, me convidou, já agradeço, né, meu coração é cheio de gratidão, né, por estar aqui, poder acrescentar algo e de qual o Senhor me curou, né? Às vezes é muito fácil você falar de algo do qual você não viveu, né? E é algo que eu vivi. Então o Senhor me curou e aí eu disse para a pastora, vamos falar sobre impactos de rejeição, né? Impactos de rejeição, uma palavra forte, um tema forte, né? Mas que nunca se falou tanto, né? Nunca se falou tanto, nunca se usou tanto a palavra rejeição, nunca deu tanto ênfase para isso, né? E então vamos falar sobre isso, né? E aí eu trouxe o significado de rejeição, né? A palavra rejeitar significa resistir, desprezar e recusar, né? Então por que que ela é uma ferida emocional? E convenhamos, é a ferida emocional mais profunda, né? Nós chamamos ali na neurociência de uma fratura emocional, e é uma fratura emocional. Nossa, gente, eu nem me apresentei, né? Pastora, você viu? Ó, para quem não me conhece, eu sou a Carol, né? Tô empolgada porque eu quero falar muito, né? Quem já tá perto de mim sabe que eu quero passar o máximo ali de conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou Carol. Eu amo estudar inteligência emocional e neurociência à luz da Bíblia, porque na realidade tudo já está na Bíblia, né? Os cientistas, tudo já existe ali na Bíblia. Eles não pegam nada. O único que é o Criador, que cria tudo, é o Senhor Jesus, né? Então, voltando lá, que eu estava falando, que é a maior ferida que existe no ser humano, né? É a ferida de rejeição. Na realidade, ela não escolhe classe social, ela não escolhe sexo, ela não escolhe idade, né? Muitas das vezes a rejeição, ela já vem às vezes até de dentro do ventre mesmo, e acontece muito, né? E mais de 90% da população já passou ou vai passar por algum momento de rejeição, né? E por que isso? O ser humano, ele nasce com uma necessidade, né? O ser humano, ele tem essa necessidade de ser aceito. Então, ele de primeiro, de imediato, ele precisa ser aceito, e aí, logo após que ele é aceito, ele precisa ser aprovado. Olha, né, que complexo que é o ser humano. Por isso que a gente precisa entender. Então, beleza, você nasceu, você precisa ser aceito, você foi aceito, né? E aí depois você precisa ser aprovado, né? Então, por isso que ao tempo todo nós precisamos de conexão, por isso que o tempo todo nós estamos querendo estar inserido em um meio que nos aceite e depois ser aprovado. Mas aí eu te pergunto, a que ponto que você está fazendo para ser aprovado? Né? Porque tem tudo a ver desde quando você nasceu, desde quando você estava lá no seu ventre, que aí vai falar sobre essa ferida emocional. Então, assim, ó, a vida ela inteira vai girar em torno de relacionamento. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia, gente, é relacionamento. Igual, eu falo para as pessoas assim, ó, tá com dificuldade de ler a Bíblia? Pensa num relacionamento, que você está se relacionando com aquelas pessoas, que você está se relacionando com Deus. Deus está te contando uma história. Eu amo ouvir testemunho das pessoas. Isso acrescenta demais na minha vida, né? Então, na hora que eu estou ouvindo aquele testemunho, eu estou já dentro da história. Então, assim, entra dentro da história da Bíblia. Vai ficar muito mais fácil para você entender e você se relacionar com o dono da história, Assim, né? também, Então, quando eu leio, parece que eu estou entrando naquela história, parece que eu estou vivendo aquilo lá, aquela história. não é? Entendeu? Aí quando a pastora vai fazer uma pregação, vai ficar até mais fácil aquilo de fluir. Por quê? Porque ela viu, ouviu e sentiu aquilo que ela leu, né? Ela conseguiu imaginar todas as coisas, e é muito interessante isso que a pastora falou, gente, porque todas as coisas elas já subsistem no mundo espiritual. Mas nós precisamos, Jesus já fez tudo por nós. Nós precisamos trazer do mundo espiritual para cá.
Entende? E assim, Deus fez a gente tão perfeito, ao mesmo tempo que nós achamos que é tão complexo o cérebro, eu falo que é uma perfeição tão grande, mas tão grande, que se a gente soubesse, e eu acho que é por isso que a gente só usa, né? O cientista fala que a gente usa só 2% do cérebro, né? A gente não consegue usar, mas eu acho que é por causa disso, por causa dessa complexidade, que ao mesmo tempo é uma perfeição, né? Porque Deus criou. Então, que acontece? Se você tem uma fratura de rejeição e você não se sentir amado, se você não se sente aceito, né, por Jesus ali, você também tem essa dificuldade. Você vai ter essa dificuldade de ler a Bíblia e de entender a Bíblia, né? Essa rejeição ela pode nascer, como eu falei, desde o ventre, né? Algumas pessoas não fazem nem por querer. Você quer ver um exemplo? Uma situação financeira difícil e você engravida. Aí você, sem querer, você fala, e agora? Né? Não era a hora desse bebê nascer, não era a hora de eu ter esse bebê, Nós né? não queria agora, né? Exatamente, exatamente. E são palavras que são liberadas. Tudo se criou, né? Deus deixou ali, na hora que ele estava na Trindade, ele deixou para gente o modelo, que tudo se criou através da palavra. Então, o que que acontece? Mesmo que às vezes você não vai liberar essa palavra, se você sentir não era a hora, você sentiu, você pensou. E é tão complexo porque com 10 semanas o bebê está com o cérebro formado, 10 semanas de gestação. 10 semanas o cérebro dele está formado, e se tem neurônio, tem sinapse neural. Se tem sinapse neural, tem memória, né? Então, com 10 semanas no ventre, ele já começa a estar ali sentindo, né? Ouvindo e sentindo as coisas do que a mãe e o pai ali liberam. Então, nós estamos cara a cara, todos os dias com a rejeição, né? É, sobre escola, sobre amigos, sobre família. Você quer ver alguém que nunca teve festa de aniversário? Né, pastora? Pastora sabe. Quem nunca não vai se sentir pertencente à família. Depois casa, continua não se sentindo pertencente à família do marido. Entendeu? Depois consegue não sentir pertencente à família simplesmente por causa de algumas festas de aniversários. E não precisa ser festas grandes, mas a festa de aniversário para a criança ali vai falar assim para ela: "Ei, você é pertencente a essa família", né? Então, fala, pastor. Então, olha como é que é complexo e como é necessário isso, né? Então, nós estamos de cara a cara o tempo todo com a rejeição. Na igreja, né? Internamente, com você mesmo, né? Você precisa. E isso vai depender do quê? Do significado que você deu. Porque lá desde pequena, o que que acontece? Teve sinapse neural, aí teve um sentimento, esse sentimento gerou um significado e esse significado gerou uma crença, ou seja, uma memória, gerou a sua verdade. A criança ela não tem filtro, ela não faz por querer. Entende? Uma criança que é abandonada, por exemplo, na escola, que ficou lá na escola, porque o pai teve N motivos, né? Aqui em casa, quando a gente atrasa, a gente liga para a escola e fala para o meu filho que eu tô indo, fala para minha filha que eu tô indo. Porque ele não quer que gere esse sentimento nele de abandono. Por quê? Depois um adulto vai ser um adulto procrastinador. Não termina nada. Tudo ele começa e não termina. Mas por quê? Porque ele teve uma verdade que foi imprimida nele lá na infância. E é isso que nós queremos entender. E assim, a rejeição é uma coisa tão séria, que às vezes a gente banaliza e vai falando assim por cima, que teve uma pesquisa agora recente de uma faculdade, né, de uma universidade dos Estados Unidos, Michigan, acho que é assim que fala, Michigan. O que que acontece? Eles fizeram várias pesquisas com o cérebro, eles fazem as ressonâncias, tudo. Olha isso, pastora. A rejeição é comparada com uma dor física. Quando você é rejeitado, é os mesmos, né, transmissores ali, os mesmos neurônios opioides que eles falam, né, que são liberados quando você fratura um osso, quando você tem uma torção, quando você tem um machucado. É um hormônio liberado a partir desses neurotransmissores como analgésico. Então, quando você se machuca seriamente assim, também é o mesmo opioides que são liberados ali.
entendeu? Especificamente, né, que são esses receptores que eles falam Mi, Kappa e Delta. Eu gosto de estudar essas partes, assim, do cérebro, e são os mesmos liberados. Olha isso, gente. Por quê? Porque quando você sente essa rejeição, é essa dor que você tem. Então, aí o seu sistema nervoso vai entrar o quê? Com uma ação analgésica, tentando diminuir, tentando alterar, tentando tolerar aquela dor. Entendeu? Já passou pela rejeição, sabe a dor que é, né? Só quem passou sabe. Essas 25, 26 pessoas que estão aqui, acho que a gente pode chutar lá em cima, né? 90% já passou por isso, né? 90%, 90%, a pastora tem razão, 90%. E assim, e aí por que a gente queria falar sobre o impacto? Porque quando você fala da rejeição, você só imagina alguém, você só imagina alguém te rejeitando, não te aceitando ou não te aprovando. E na realidade não é essa. O impacto da rejeição ela é bem maior, né? Até coloquei aqui para que eu não esquecesse, mas claro que tem bem mais. Mas qual que é o impacto que a rejeição pode trazer? Abandono, uma busca desenfreada por aprovação. Por isso que aí muitas das vezes você se submete, você acaba se submetendo a alguns relacionamentos por causa dessa busca desenfreada de aprovação que você precisa. Pessimismo, insegurança, autoestima é lá embaixo. A autoestima, elas não quer, ninguém quer se cuidar, entendeu? Por quê? Porque é rejeitado mesmo para que se cuidar, né? Então, a autoestima é muito lá. A pastora está falando muito disso. Ela falou isso, não está lá. Ela falou disso. E quando ela está falando isso, né? É como Jesus trabalhava com parábola. Ela faz metáforas. Ela está querendo te curar é disso. Entende? Então, tem hora que você precisa ver que ela está falando de autoestima, ela está falando de exercício, ela está falando disso, não é que ela está falando sobre você estar bem no corpo, não. Entende? É porque tudo acontece de dentro para fora. Eu falo que Né? é um bônus, né? Primeiro acontece lá dentro. O físico, o corpo, a estética é um bônus do que aconteceu lá dentro. Exatamente. É porque tá tão bonito lá dentro que vai externar para fora, né? Na realidade é isso mesmo. Então, a autoestima é muito baixa. Existe o isolamento antissocial, a perca de oportunidade. Pessoas rejeitadas não têm sonhos. Entendeu? Se você não tem sonho, você vai fazer o quê? Você vive o quê? Vive, acorda, trabalha, dorme, vive, acorda. Você faz as coisas no automático, não tem sonho, não almeja chegar a algum lugar, né? Procrastinadora, não sabe falar não, ou se não, só fala não, porque não quer estar nos lugares. Culpa, existe uma culpa. O rejeitado se culpa o tempo todo, né? Ou se não, a pessoa está sempre na defesa, né? Já conversou com alguém que, se às vezes você quer falar alguma coisa, você fala, nossa, mas não foi a intenção, né? Acho que me entendeu errado, porque a pessoa está ali sempre, né, na defesa, não se sente merecedora, não se sente capaz. Se ela não se sente merecedora, gente, é tão sério isso, porque se ela não se sente merecedora, por mais que ela trabalhe, ela vai dar um jeito de gastar aquele dinheiro dela, porque ela não se sente merecedora. Né? Se ela foi rejeitada pelo pai, quer ver um exemplo? Se ela foi rejeitada pelo pai, porque teve muito dinheiro, o pai foi embora, foi com outra família, ela não vai querer ter dinheiro. Ela pode ganhar 100 mil reais, ela vai dar jeito de gastar os 100 mil reais, porque ela acha que a rejeição veio por causa do dinheiro. Então, não se sente merecedora, não se sente capaz, ela se sabota o tempo todo. Algumas são muito ambiciosas, e quando eu falo ambicioso, não é para o lado positivo, porque eu acredito que existe o lado positivo, mas também existe o lado negativo. Ela é ambiciosa porque ela quer mostrar para as pessoas, né? Ela quer mostrar ali. Ao contrário, às vezes são muito avarentas. Pessoas rejeitadas não cria raízes. Não é que não é apegada, ela não cria raízes. Por isso que tem gente que pula de igreja em igreja. E às vezes a gente quer julgar, e não é, ela não consegue. A rejeição não deixa ela criar O problema raiz, é mais né? interno, né? Entendeu? Exatamente. Então, e elas não vão se cuidar. E assim afora a gente poderia ficar várias coisas falando sobre isso.
que é um exemplo muito sério sobre câncer de mama, a cada 7, de 10 mulheres, a cada 7 mulheres que teve câncer de mama, se você fazer um histórico por trás dela, né, existe todo um histórico que a ciência faz, mas se a gente senta, né, quando a gente conversa, e a pastora com certeza passa por isso, e ela sabe muito, você senta e você começa a conversar com a pessoa, ela vai te falar, uma mãe extremamente crítica e um pai ausente. Uma mãe extremamente crítica e um pai ausente. E muitas das vezes essa mãe é tão crítica, por quê? Porque ela não teve uma mãe, ela está querendo ser a mãe que ela não teve. E o pai, muitas das vezes, está querendo dar o que ele não teve. E aí a pessoa gera isso, né? Nós temos muito, né? Eu tive um problema de rejeição com a minha mãe. Então eu tive muitos, eu tenho não. Ele está aqui, mas não me pertence, né? Existem muitos cistos, mas eles não se mexem, não aumenta, não faz nada. Mas por quê? Porque em algum momento eu tive que ressignificar isso com a minha mãe. E eu ressignifiquei isso com ela. E eu entendi que tudo que ela me ofereceu era o melhor dela, né? E aí, o que acontece? Não aumenta, não diminui, não acontece nada. Não me faz mal, entendeu? Eles falam que são todos benignos. Eu acredito que em alguma hora eles vão sumir todos daqui, mas não muda nada, né? Então, isso é um exemplo de rejeição. Você que tem um bloqueio de, de rejeição com a mãe, você tem muita dificuldade com o Espírito Santo. E eu falo isso pelo meu testemunho, né? O que acontece? Eu nasci prematura. Meu pai não queria que a minha mãe engravidasse, mas a minha mãe queria fazer uma laqueadura. Já tinha 2 filhos e já tinha a minha irmã de 14 anos, né? E o meu irmão de 13. E aí meu pai tinha o dinheiro para que ela pudesse fazer e ele não quis. O que ela fez? Parou de tomar a medicação e engravidou. E ele ficou bravo, né? Enfim, nasci prematuro. Existia um risco ali, de que estava um bebê de 2 cabeças ali, mas na realidade era um apêndice dela que estava inflamado. E aí nós conseguimos em outra cidade, conseguiu alguém que fosse lá e me tirasse com vida, e a minha mãe com vida. Minha mãe tentou me matar 2 vezes, né, assim, inconsciente, né, hoje a gente entende que existe algo espiritual ali, na época a ciência tratava como uma demência, mas, e isso foi assim, eu sempre respeitei e honrei meus pais, sempre, independente, né? Deus teve esse cuidado comigo, mesmo que eu não conhecia Jesus, mas existia algo ali entre nós. E aí o meu pai veio a falecer, e o meu pai faleceu, e eu falei assim, nossa, por que meu pai faleceu antes da minha mãe? Né? E foi essa a palavra que eu usei, mas era necessário. Deus não perde controle de nada, até nisso Deus não perde controle, porque estreitou meu relacionamento com a minha mãe, né? Faz 14 anos que o meu pai é falecido e estreitou. Então hoje, às vezes, eu tô com alguém, a gente sai, eu falo assim, nossa, meninas, o Espírito Santo falou para nós não virar aqui não, falou para nós virar lá. E elas falam assim, nossa, mas como você ouve o Espírito Santo assim? É relacionamento, né? A igreja me curou demais. Eu ia para frente em tudo que tinha na igreja, mas eu comecei a relacionar com ele no quarto, a me relacionar com ele. Então, ele me dá essa sensibilidade de poder ouvir ele. Mas por quê? Porque eu ressignifiquei tudo isso com a minha mãe. E eu fui criando memórias com a minha mãe. A gente se diverte junto, a gente conversa muito. E aí todas as histórias, eu peço para ela me contar as histórias antes, porque antes eu não queria saber. Por quê? Porque era eu que estava contaminada, não era ela. Então agora ela me conta as histórias e eu tiro isso Ela é de. Minha mãe é convertida, minha mãe que levou todo mundo, ela que se converteu primeiro, né? Graças a Deus. Então, ela também foi curada, né? Igual, por exemplo, quando eu contei do abuso sexual, a relação dela não foi legal, assim. Ela não recebeu bem. E de imediato eu me senti rejeitada, mais uma vez. Por quê? Porque já existia uma memória. E aí eu pensei assim, nossa, mas isso tá me fazendo mal. E aí eu falei assim, não. Aí eu ressignifiquei, fui pro quarto, falei com o Senhor, e o Senhor falou assim: você já pensou que talvez ela pode ter passado e ainda ter passado pior? Entende? E aí eu ela comecei. culpou você pelo abuso? Não, ela Ou não? não, Nossa, não, ela não me culpou. É que como estava todo mundo reunido, e foi logo depois que eu
falei que o meu pai tinha falecido, daí um mês eu resolvi contar, porque eu tinha medo que ele matasse a pessoa, né? Meu pai não era convertido, era uma pessoa muito boa, mas não era convertido. E aí, o que que acontece? Aí eu conto, aí ela fala assim pra mim, nossa, essa menina tá doida. Ela falou, só essa expressão que ela teve, essa menina tá doida. Entendeu? E aí eu já fechei, não, nós não falamos mais do assunto, né? E e aí foi o que eu senti ali naquele momento, eu senti que, tipo, uma rejeição. Mas aí depois eu acredito que ela sofreu por 3 meses, porque depois de 3 meses ela me contou, né? E o meu era uma pessoa que não era parente minha, que é de dentro da minha casa, mas não era parente minha. E o dela era pelo pai, né? Então, olha a situação. Né? Então hoje a gente já consegue conversar do assunto. Ela conversa só comigo, mas a gente já consegue conversar sobre o assunto, né? Então, olha a rejeição que ela também sofreu, né? E eu tenho trabalhado muito com ela sobre perdão. E assim, isso foi acompanhando. Eu precisei ser curada para quê? Para que na minha filha parasse isso. Porque na minha família aconteceu por 4 gerações. Gente, a Bíblia não mente. Aconteceu por 4 gerações. Como disse, essa maldição aconteceu. Só que eu acredito que a partir da Mariane, a bênção vai acontecer a partir de 1000 gerações, né? Então, então, essa é a necessidade que nós temos, né, de ser curada. Então, assim, ó, nós estamos vivendo hoje muito no automático, o tempo todo a gente está vivendo no automático. Mas nós precisamos dessas conexões, porque quando você vive nesse automático sem entender as coisas, sem essa conexão, o que acontece? A sua rejeição vai ficar em alta, lá em alta, e os seus valores baixos, porque esse automático não te deixa pensar. Eu falo que Jesus ele foi o maior, sim, exemplo nosso. O tempo todo ele ficava trazendo uma consciência para gente, né? Você quer ver uma coisa que atrapalha muito de rejeição, que passa de geração em geração? Eu já falei, depois eu parei, né? Quando eu entendi. Não conversa com estranho. Todo mundo fala isso. Nós vamos falando para os filhos do tempo. Não conversa com estranho, não conversa com estranho. Quando na realidade a gente precisava ensinar os nossos filhos a se defenderem. Exato. Eles precisavam aprender. É, não é, pastor? Eles precisavam aprender a se defender, a argumentar. Eu duvido. Gente, tem criança que argumenta de um jeito que eles assustam até adulto. É verdade. Os adultos, eles até saem, assim, porque a maneira como eles argumentam. Então, a gente precisava fazer crianças pensantes, crianças que argumentam. Aí, o que acontece? Aí você fica lá, não fala com estranho, não fala com estranho, não fala com estranho. A gente foi no atendimento, pastor, o menino não conseguia, de maneira alguma, fazer uma entrevista de trabalho. Eu falava, gente, mas já orou, nós fez um monte de coisa, e ele não conseguia, não conseguia. Sabe o que aconteceu? Estava tão enraizado aquilo, não fala com estranho, que na hora que ele ia fazer toda entrevista de trabalho, você não conhece. A pessoa é uma estranha. E aí, o que que acontece? Na hora que você chegava lá para ele fazer a entrevista, ele travava. Ele ficava travado, ele não conseguia. Aí, na hora que a gente entendeu esse bloqueio, falou: ó, esse estranho você precisa conversar, esse estranho você precisa argumentar. E aí, oramos sobre isso, fizemos alguns exercícios ali com ele, trazendo uma pessoa estranha para ir falando, e aí conseguiu. Mas olha, né, como é que é? Sabe Em algum momento, o que a gente fala? Desculpa te atrapalhar. imagina, Criança, engole o choro. Não chora, engole o choro. Ela engole o choro, engole as emoções e cresce esse adulto rejeitado com as emoções lá dentro, esse adulto cheio, sabe? Eu costumo falar que é o adulto que é uma panela de pressão. Ele tá ali, uma hora ele vai explodir. Né? E a gente fala exato. isso. Eu já falei para os meus filhos, engole o choro, engole o choro. É, Não é legal também. Né? Porque ele vai é, crescer, a criança vai crescer engolindo emoções. E quando a gente engole emoções, a gente fica doente. Quando a gente exato. não hora, né? Nossa, exatamente, gente. Olha isso. E é uma coisa que muitas das vezes, talvez, por exemplo, os filhos da pastora, não dava tanto esse trabalho, mas aí, como não queria expor, geralmente é em algum lugar, né? Quando nós estamos assim, ou quando a gente está com pressa, alguma coisa assim, não é num cotidiano normal, é sempre em algo ali que. Aí você fala, engole o choro, mas por quê? Porque alguém falou para ela. Alguém falou para ela. Então, você vê como tá gravado e como é sério, entendeu? Você engoliu todas as suas emoções. É isso mesmo que a professora falou.
Você engoliu todas as suas emoções. E aí você pensa assim, nossa, mas que complexo. É complexo por quê? Porque a cada uma memória consciente que você tenha 2.000 inconsciente. Uma inconsciente, 2.000 inconsciente. Então, o tempo todo, o ser humano quer viver a sua melhor versão? Ele quer. Ele está tentando viver a sua melhor versão. Mas aí o que acontece? Geralmente as suas ações não são adequadas, né? Então, e aí é na hora que a gente precisa parar para pensar sobre isso. Porque não é sobre o que te fizeram, né? Mas é sobre o que você está carregando. A pessoa pode ter te feito, mas e aí, o que você está carregando? É o que a pessoa acabou de falar, né? Tá, te fizeram, te falaram, mas aí você vai ficar carregando essas emoções? Só que se você não tem consciência, quem não tem consciência não tem transformação. Só tem transformação. Por que que Jesus o tempo todo trazia consciência? Por que que Jesus falava em parábolas? Porque para servir para todos, não é porque ele não queria que ninguém entendesse, é porque cada um vai pegar daquilo. Na hora que eu ouço a parábola do semeador, eu pego de um jeito para mim, né? A pastora vai, às vezes, pegar de um outro jeito para ela. Isso também vai depender da condição emocional que nós estamos naquele momento. Então, olha como Jesus era perfeito, gente. Até nisso, ele fez para que isso enquadrasse para todos. Quando ele fala não tem acepção de pessoa, porque o evangelho precisa ser enquadrado para todos. Então, assim, ó. E aí, eu acho muito sério quando nós como somos adultos e não olhamos para nós ali, nas nossas emoções, nas crianças, na nossa infância, por quê? Porque quando uma pessoa te faz algo, quando uma pessoa alguma situação que ela te faz, que você não consegue assimilar isso, é como se você anulasse as coisas, tudo que Jesus fez na cruz por você. Como se você anulasse. Por quê? Porque Jesus, ele já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e não é só física, né? É emocional. Então você não pode anular o sacrifício da cruz ali de Jesus, sendo egoísta e pensando só em você e olhando só para você sem olhar para o outro, né? E você precisa entender uma coisa assim, ó, um versículo que eu trouxe para mim, que o Senhor me entregou para mim, quando eu comecei a ser tratada da rejeição, que foi Salmo 27:10, que fala: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me receberia de braços abertos. E eu gosto dessa palavra, na palavra viva, porque assim, ó, um pai e uma mãe, dificilmente, não é gente de praxe, né? A pastora que trata com pessoas, ela sabe, tem pessoas que são até viciadas em drogas e eles não querem perder os filhos. Não é todo mundo que quer abandonar filho, não, gente. Entendeu? É que as pessoas estão vivendo as dores dela e ela não sabe lidar com aquilo, né? Mas, ainda que um pai e uma mãe abandonasse, o Senhor estaria de braços abertos para nos receber. Então, para quê? Né? Toda rejeição, vamos entender aqui que toda rejeição que eu passo, né, que eu consigo lidar, eu vou correndo para o braço do pai. Ah, mas Carol, você é curada? Sim, eu sou curada, eu consigo ter uma ação rápida hoje. Porque quando você é curada, você consegue ter uma ação rápida. Mas se eu não tenho, eu vou para o braço do pai. Eu vou chorar lá, eu vou pedir entendimento lá, eu vou pedir consolo lá, eu vou pedir acalento lá. É lá. E ele te faz, porque ele não é homem que mente. Ele é o seu consolador, seu renovador, ele é o seu alicerce, ele é a rocha, ele é tudo para você. Então, assim, ó, essas dores, elas só vão ser curadas a partir do momento que eu liberar. Então você precisa liberar essa dor para que você possa ser curado, né? Eu costumo dar um exemplo, sim, pastor, eu gosto muito de dar um exemplo assim, ó. Toda a sua programação mental, vamos entender, porque você fala assim, como é que faz, Carol, né? É difícil, né? Porque isso já está gravado em mim, já foi impresso em mim. Mas assim, ó, imagine você ganhar um celular novinho. Seu celular está novinho, novinho ali. Você entendeu? E aí você ganha ele, você põe o pacote Office ali, o básico. Você vai colocando o básico ali, você põe todo o básico. Aí o que acontece? Aí depois você começa a instalar um monte de aplicativo. Aí você vai escolher, vai instalando um monte de aplicativo, vai instalando um monte de aplicativo. Nem lê o manual. Não lê o manual. A gente tem um manual, gente. É a Bíblia. Esse é o nosso manual de vida. Aqui em casa os meninos leem provérbio desde pequenininho, para eles aprenderem. Eu falo, brinco com eles, aprende a ser gente, vamos aprender aqui, né? Ler provérbios. E aí
tem um manual e a gente precisa ler esse manual, mas a gente não lê, aí a gente vai imprimindo, vai instalando um monte de aplicativo ali, tira, põe, aí de repente já começa a pôr foto, começa a pôr imagem, começa a colocar, você vai colocando, aí a memória tá cheia, você tira, você limpa, você coloca outra em cima, você vai colocando, aí você vai limpar, você fala, nossa, olha essa foto, você nem lembrava, você não, você não lembrava daquela foto, você não lembrava de quem você enviou, você não lembrava de algumas conversas. Nós somos assim. Nós somos assim. E aí eu trago 2 versículos da qual eu leio todos os dias, né? No caso, já tenho gravado, mas são os 2 versículos de vida. Você precisa ter 2 versículos de vida, né? E os 2 versículos de vida é Romanos 12:2, né? Não conforme com as coisas desse mundo, mas renovai a vossa mente para que vivam a boa, perfeita e agrada vontade de Deus. E Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então, qualquer coisa que te fazerem de mal, tudo coopera, Senhor. Eu não sei o que é que pode sair de bom daqui, mas eu sei que ou é bênção ou é lição, né? Então, você precisa ter esses versículos, né? Não precisa ser esse, você pode ter o seu, né? Tem uma infinidade, tem 8.000 promessas na Bíblia, você pode pegar outras promessas ali e ter para você, para usar para você. Por quê? Porque isso te deixa menos vulnerável à rejeição quando você tem instalar esse monte de drives sobre a sua mente de rejeição, não é? Mas só que aí você vem e instala a palavra. Aí você vem e instala a verdade, que é verdade mesmo. Você precisa entender o que você faz, por que você faz e como você faz. E aí você precisa olhar para você. E a rejeição, ela não é clara. Muitas das vezes, a maioria das vezes, a rejeição, ela não é clara. Você não sabe se é um sentimento, você não sabe se é um desequilíbrio emocional. Você, às vezes, muitas das vezes, você não entende. Só que o que acontece? O sentimento é o quê? O sentimento é exatamente o ambiente sináptico ali que permite que a sua crença, que a sua verdade rode. Entende? Só que onde que está a maior verdade? Onde que está as verdades? Na Bíblia. Então, eu colava no começo de cura, assim, eu colava versículo na casa inteira. Eu colava, eu punha post-it na casa inteira com os versículos, para que aquilo ali entrasse na minha cabeça, para que eu acreditasse. A rejeição, eu nunca acreditei. Eu falava assim, como que eu sou a imagem e semelhança do Criador, gente? Como que eu posso ser, sendo que eu sou tão pior do que ele, que eu não. Entende? E eu falava, não, não é verdade. E eu falava, e eu lia aquilo lá 10, 20, 30 vezes por dia. Até o momento que eu sentisse que eu era imagem e semelhança dele. Porque você tem verdades que você acredita, mas que você não sente. E se você não sente, as coisas não vão acontecer, né? Então, assim, ó, quando algo ou alguém ativa essa rejeição em você, alguém, alguma situação, ela ativa isso em você e você não consegue ressignificar isso, não consegue estar firmado ali na palavra, não consegue entender isso, essa situação ou esse alguém, ela tem mais acesso a você do que Jesus. E aí, quando Deus falou isso para mim no meu quarto, eu falei, nossa, isso é muito forte, entendeu? E eu chorava, porque eu falei assim, ó, a pessoa, ela tá tendo mais acesso a mim do que a Jesus. Por isso que eu falei que às vezes nós anulamos o sacrifício na cruz. Porque aquela situação forte, né, pastora? Nossa, eu fiquei, assim, enfim. E aí, eu falei, aquela situação, às vezes é uma situação, e muitas das vezes até boba, gente, mas tinha mais acesso a mim do que Jesus. E eu falei, não, eu preciso olhar, eu preciso entender. E aí foi quando o Senhor me deu esses 2 versículos de Romanos, e eu lia e eu comia, né? Igual a Jeremias falou, achou a palavra, vai lá e come mesmo. E eu comia a palavra, porque eu entendia que eu precisava que Jesus fosse maior em mim do que qualquer fratura emocional. Porque aí Jesus vem curando, né? Então, muitas das vezes nós pensamos que a rejeição ela faz mal a nós mesmos. Nós pensamos, eu estou prejudicando só a mim mesmo. E na realidade não é verdade. Porque a rejeição, ela te faz ter
além de ter uma deficiência ali na sua parte emocional, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, existe um problema muito grande, é com o seu amor ao próximo. E a Bíblia inteira, para mim, é amor. Então, assim, ó, é tão deficiente isso que isso vai atrapalhar a sua missão, né? Que é o que nós chamamos de propósito. Vai atrapalhar o seu propósito aqui na vida. E aí, quando atrapalha o seu propósito, se você não cumpre o seu propósito, porque assim, ó, é tão sério isso que existem pessoas, a pastora está fazendo a parte dela, né? Então, assim, ó, existem pessoas morrendo por causa de você não cumprir o seu propósito, né? Igual eu não cumpri o meu propósito. Hoje, o meu pai não tem salvação. E é tão duro a gente falar isso, mas ele não vai estar no céu. Ele não aceitou Jesus. Entende? Então, por isso que hoje eu luto pela minha família. Só falta um. Só a família do meu irmão. E aí, e eu creio, e eu creio em nome de Jesus. Vai estar lá nem aquele lagoinha. Mas, o que que acontece? Você, a sua rejeição não vai deixar você cumprir o propósito e essa missão. Existem pessoas que é só você que vai tocar. Existem pessoas que não é a pastora Carol que vai chegar. Não é o pastor Cas que vai chegar, não é? Entendeu? Então, o que que acontece? Então, você precisa cumprir, você precisa entender que Jesus tem um acesso maior a você do que a sua rejeição. Então, assim, ó, é uma ferida tão grande, às vezes, a rejeição, que ela acaba ocupando o lugar da nossa fé. Então, tem muita gente que não tem fé, e às vezes eu tento entender isso. Eu falo, gente, mas porque a pessoa às vezes até lê a Bíblia, ora, mas não tem fé. Mas eu penso lá, aí eu falo, Deus revela. E às vezes a ferida está tão grande, que vai ocupar o lugar da sua fé, né? Então, assim, ó, Isso assim, pensa. para acrescentar, Pode falar, Patrícia. e no encontro com Deus eu prego sobre isso, sobre rejeição e perdão, né? Aí tem um momento que eu peço para quem assim teve a rejeição de um pai, ou até de uma mãe, principalmente a rejeição paterna, e não consegue ver Deus como um pai. Gente, é assim, mais da metade das pessoas que participam levantam a mão porque não conseguem. O que você falou, estão na igreja, estão frequentando os cultos, acreditam na palavra, leem a Bíblia, mas não conseguem viver isso, não conseguem ver Deus como um pai por causa da rejeição, por causa do abandono, por causa de abusos, não conseguem ver. E isso trava a vida por completo dessa pessoa. É bem isso que você está falando, né? Olha isso, gente, é muito sério. Porque assim, ó, se você vê um pai ruim, e se você vê um pai abandonado, que te abandonou algo, você não vai chegar nele, né? E a gente já ora errado, porque fala assim, ó, vocês não alcançam as coisas porque vocês não sabem pedir. Então, assim, então, existem várias maneiras que a gente já ora errado, mas existem maneiras que a gente não se achega. E eu lembro que, às vezes, eu tinha dificuldade, não tinha dificuldade com Deus, mas às vezes eu queria falar com o Espírito Santo e eu tinha essa dificuldade. Ah lá, ó, eu, né? Jesus vai te curar hoje, em nome de Jesus, né? E aí eu comecei a forçar, falando, ai, papai. E aí eu chamava de papai, e eu ia orar na minha oração de papai, porque eu achava tão bonito quem orava, e a minha oração era mais formal. Eu vejo pela oração formal, né, pastora? O Senhor, é tudo bem formal, assim, Deus né? de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? É, bem assim. Então, aí, o que que acontece? Aí eu comecei a me achegar mais carinhosamente no Senhor, e Ele vem como um bálsamo para você. Pode fazer o teste. Quem está aqui, faz uma oração assim mesmo, de criança. Faz oração de criança, como se você fosse uma criança, né? E aí, o Senhor vem com um bálsamo, assim. E eu falo assim, ó, Jesus, Ele provou isso pra gente, né? Porque Ele era rei. E Ele quebrou todos os paradigmas, assim, sobre luxo, sobre rejeição. Ele nos ensinou o tempo todo ele nos ensinou a gerenciar o que nós estamos vendo, o que nós estamos sentindo, né? O que nós ouvimos, o tempo todo Jesus estava ensinando ali. Isaías, ele já tinha profetizado que dentre os homens Jesus seria o mais rejeitado. Gente, ele já sabia. Olha isso, né? Nós ainda vamos sendo inseridos isso, essa rejeição, mas já tinham profetizado que Jesus seria o mais rejeitado entre os homens. Mas qual que era a diferença? Ele sabia quem ele é. Você precisa saber quem você é em Jesus. Ele sabe. Chegou no ponto. Ele sabia
Ah lá, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele estava firmado num pai, ele sabia que não era um pai que abandonava, ele sabia que independente de tudo que acontecia, ele era quem ele era, né? E eu gosto muito daquela passagem de Getsêmani, que eu acho que aquilo lá foi algo que ele deixou na hora que ele fala assim, ó, eu sou. Na hora que ele fala, eu sou, todo mundo cai. E ali foi uma tipificação para falar assim: quem sabe quem é? Gente, o mal não pode ficar de pé perto de você. O mal Ó, não fica, o mal não vai ficar. A treva nem chega perto de você quando você sabe quem você é. Por quê? Aquilo ali mostrou para nós quando Jesus fala, eu sou. E ninguém fica de pé. Entende? Só que aí você é a habitação do eu sou. Olha isso, gente. Então, quem pode te parar? Só tem uma pessoa que pode te parar, é o dono da promessa. Ele não quer te parar. Ele quer te lançar, né? Então, que nós possamos entender quem nós somos, no eu sou, né? E aí, rejeição para mim se cura com amor, que foi o que ele ensinou. Não tem como, rejeição, para mim, só tem um jeito de se curar, que é de capa a capa da Bíblia, que é de amor. Todo esse problema que você viveu, todo esse problema que você não entende, que você não ora, que você não se achega a Deus, é por causa de amor. Ou porque você não foi amado como você esperava, ou porque você não amou alguém o quanto ela esperava. É tudo por causa do amor, né? E por isso que Jesus era por amor. Por isso que ele esperava, que ele ensinava a gente sobre amor e compaixão. Ele ensina o tempo todo sobre amor e compaixão. Eu fico pensando naquela mulher que foi apedrejada, pastor. Na hora que ela chega para ser apedrejada ali, né? Todo aquele pessoal ali, aquela prostituta querendo ser apedrejada, rejeitada. E, não é, e era uma grande quantidade ao mesmo tempo. Ela já sofria rejeição ao tempo todo, mas ali era em massa agora. E aí, o que que acontece? Eu acho que Jesus pensa assim, não sabe fazer outra coisa, né, minha filha? Você não sabe fazer outra coisa. Esse é o seu melhor. E aí, o que que ele faz? Transborda o que ele sabe, que é amor. Só que ele traz o quê? Aquela consciência para todo mundo. Quando você é curado da rejeição, você não traz consciência só para você. Você traz consciência para quem está do seu lado. Uma palavra de amor que você fala, o outro, ei, peraí, ele pode não mudar naquele momento. Ele pode não assumir naquele momento. Ele pode não reconhecer. Mas ele vai embora com aquilo e vai pensar. Porque o amor é constrangedor. Jesus nos ensinou um amor constrangedor. Então, quando você é rejeitado e você é curado, você consegue curar pessoas do seu lado. Você traz essa consciência. E aí ele pega e fala: nossa, você não sabe fazer outra coisa. E na hora que ele traz aquela consciência, mostra para aquelas pessoas que cada um oferece o que tem, o que é melhor. Aquela mulher alcança a misericórdia, aquela mulher alcança o amor do Senhor. E aí ela é liberada. E ele fala: não vai, não peque mais. Eu acredito. E aí eu estou conjecturando, e é minha própria pensamento. Eu acho que a mulher não pecou, era impossível pecar com aquele amor. Você não consegue. Você não consegue. Então, assim, ó, quando você olha para o outro, você tem que entender que o que você está vendo no outro é o melhor dele. Cada um oferece o que tem de melhor, né? Cada um tem as suas escolhas. Cada situação, para mim, é aprendizado ou bênção, entende? A rejeição, ela pode estar impressa em mim, pode, mas ela não precisa fazer parte do meu relatório. Eu não preciso acessar ela. Entende? Ela vai ser acessada em alguns momentos inconscientemente? Vai. Mas o que que acontece? É para que você entenda para usar isso no propósito, para usar isso na missão, entende? Então, assim, ó, e uma coisa que eu queria ressaltar: rejeição de mãe, rejeição materna, né? Ela te faz antissocial, te faz uma carência, um alto índice de delinquência, isso por uma rejeição materna. Você tem dificuldade com o Espírito Santo, uma rejeição paterna, pessoas dependentes emocional, são pessoas frustradas. Às vezes você critica uma mulher que está num relacionamento tóxico, mas às vezes ela só está querendo preencher aquela lacuna de rejeição que veio paterna. Não critica, ame, entende?
ame ao ponto de constranger aquela pessoa, né? O que a gente pega muito, casa de pais, né, pastor? A gente pega muitas pessoas e fala assim, ninguém cuidou de mim assim. Ninguém me amou assim. E aí, até a gente que já teve problema de rejeição, a gente tem um pouco de dificuldade com elogio, né? E aí, no começo, eu dava uma esquivada, assim, não queria. Hoje, eu aceito o elogio e já falo, é sobre Jesus, não é nada sobre mim, é sobre Jesus. Eu sou bem pior do que você imagina, mas a graça que me alcança e Ele está em mim que faz eu ter esse amor, que faz eu ter essa compaixão. Então aí, isso você já está treinando quem você é. Isso já está treinando que você tem uma missão, um propósito, algo para liberar sobre essa terra. Rejeição é só preparação, né? E eu uso essa palavra. A rejeição foi só preparação para que você vivesse tudo isso. Então, lindo. Hoje a gente fala muito de personalidade e de temperamento. Porque a gente precisa falar disso para que a gente entenda o comportamento do outro, né? Mais fácil quando você entende o comportamento do outro, passar 5 linguagens do amor, 5 linguagens do perdão, são ótimos livros, mas só que a maior verdade que precisa ser inserida aqui, ó, martelada, martelado. O pastor até falou uma palavra, eu até fiz um story, deu certinho dele, batendo assim, pegou assim, né? E eu até salvei esse story porque a palavra que esmiuça a pedra. Então a palavra, você vai entrando ali, não há crença, não há memória ruim que permaneça de pé. Quando você sabe quem você é, quando a palavra entra em você e você acredita nessa verdade. Porque saber é uma coisa, mas você precisa sentir ela, você precisa acreditar ela. Gente, a pastora sabe, quem sofreu com muita rejeição jamais estaria aqui fazendo uma live. Mas como que você desbloqueia isso, gente? Fazendo, aceitando, indo, entende? Então, assim, eu não titubeei na hora que ela falou assim, que ela me convidou. Ai, mas dá um frio na barriga? Dá, gente. A gente o tempo todo quer ser aprovada, o tempo todo a gente quer ser A aceito. A gente responsabilidade. cobra muito, né? Primeiro lugar, a cobrança vem de nós. Mas a responsabilidade é minha e da pastora? Não, a pastora está cumprindo o propósito. Deus mandou ela fazer. Ela está fazendo. A responsabilidade aqui, então, é de quem? Do Senhor. Ele vai se responsabilizar. Pessoas aqui vão ser curadas, vão ser alcançadas, e eu creio que pessoas aqui vão ser o braço direito dela, porque ela precisa de trabalhadores, gente, ela precisa, Jesus. né? Manda porque ela precisa e essas pessoas vão ser curadas e ajudar a curar também. Por quê? Simplesmente porque virou uma chavinha ali de consciência firmada na onde? Na palavra. Seu maior exemplo é Jesus. E ele está aí. Ele está pronto e disposto para te curar, para te abençoar e te ensinar. A Bíblia está ali para te ensinar. Você não quer ler tudo a Bíblia, não tem esse hábito, igual às vezes a gente tem, de ler toda a Bíblia. Lê todos os dias as promessas, lê pelo menos umas 10 promessas. Compra uma Bíblia que está com as suas promessas grifadas. As promessas são grifadas. E leia as promessas do Senhor. É isso que Ele quer para você. Amém, pastor? Essa é a minha... Amém. E você sabe isso mesmo, né? Fazer essas lives de sexta-feira, para mim, era e ainda é um desafio. Uau, É isso que a gente tem que uau. fazer também de nós, né? E o pastor Cássio, ele tá até aqui, ele fala toda semana, faz, Deus tá te chamando, você tem que ir, faz. E realmente, todos os dias, toda semana, para mim, é um desafio gravar um history falando. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô fazendo um pouquinho mais. Mas é um desafio gravar um history falando, é um desafio mostrar meu rosto falando. Essa live para mim é um super desafio. Sempre dá o friozinho na barriga. Mas a gente vai, porque é o que você falou, é o propósito. Não é sobre mim, é sobre quem está em mim, quem está comigo. E é sobre aquilo que ele vai fazer através de nós, né? Então, quando a gente entende isso, a nossa identidade, quem nós somos em Deus, que não é sobre nós, a gente vai com frio na barriga mesmo. Isso né? mesmo. Realmente é um desafio, para mim tem sido um desafio. E Deus colocou algo no meu coração a respeito dessas lives, a respeito do Musas. Deus colocou, em breve eu vou compartilhar e eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Né? Amém. Precisa começar, né, pastora? Como é que as coisas vão fazer se precisa começar? E isso, e vocês veem, gente, a pastora fala super bem.
Gente, a pastora prega muito bem na igreja, mas o que acontece? Você viu? Ela está contando algo dela. Mas por quê, gente? Porque ela também passou por isso, né? Ela também passou por momentos de rejeição. Então, precisa, a gente é curado. E aí eu gosto muito de falar assim, gente, a Eva, ela convenceu o Adão de pecar. Gente, tudo que a gente quer, a gente consegue. Porque Não ela é? Oh, ela convenceu, Malu, ela convenceu. Então, assim, ó, por favor, vocês conseguem. Desde que estejam firmados ali em Jesus, vocês conseguem. Vocês têm, nós, né, na verdade, nós temos um senso de convencimento ali, que, né, nós herdou, né, herdou um monte de coisa ruim da Eva também, né, mas nós também herdou, isso é bom. Olha pelo lado bom, nós temos um senso de convencimento ali. Então, imagina você usando isso para o lado positivo, né, pastora? Você sendo curada, você poder usar essa emoção. As pessoas estão feridas emocionalmente. Gente, hoje nunca se viu umas pessoas, e eu lembrei agora, porque eu contei um pouquinho da história dos abusos, pastor. Todas as fraturas de fêmur são por causa de abuso sexual, né? E aí a maioria das fraturas que você tem, que é fêmur, que é bacia, é abuso sexual. E você vê a quantidade de gente idoso que tem hoje. E eu falava, gente, isso não é verdade. Olha, a primeira vez que eu estudei isso, eu falei, não, não é verdade. Não é Ela, verdade. né? A gente duvida, A mas gente é duvida. uma realidade mesmo. Então, e aí eu te falo, pastora, o que acontece? Minha mãe tem fratura de fêmur, ela tropeçou na mangueira. Olha que bobo. E fraturou o fêmur. Depois uma haste. E a minha irmã tem uma, e a minha irmã tem uma fratura de fêmur também, com 40 e poucos anos. Ela teve uma fratura de fêmur, na qual o dela teve que pôr uma prótese. O dela já teve que pôr prótese. E a minha tia, irmã da minha mãe, tem uma fratura de fêmur dos dois lados. Nos dois, nas duas pernas. Só que ela nunca falou da situação. E ela já está idosa e ela não vai falar da situação, né? Ela é uma pessoa, assim, muito amável, ajuda todo mundo, sabe? Aquela pessoa mais linda, mais que a gente mais ama da família, assim, mas ela não fala da situação e ela fraturou os dois fêmeos. Entende? Então é muito sério isso. Quando a gente está falando disso e está trazendo isso, quando a pastora vence os desafios dela, gente, para trazer isso, é muito sério, né? É muito sério. É algo que você vai sair daqui com uma consciência e vai usar isso. E não tenha medo de usar isso com as pessoas. Você quer ter propriedade no assunto que você fale disso. Nossa, você sabe a live lá que eu escutei da pastora Carol hoje? Gente, falou isso, 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 isso. A pessoa vai acrescentar algo para você também. Fale sobre o assunto, fale sobre o que você aprendeu, fale os versículos. Né? É a melhor forma de se aprender é essa. A gente escreve, a gente aprende, a gente lê, a gente aprende. Mas quando a gente fala, a gente aprende 3 vezes mais. Exatamente. Eu aprendi muito hoje também, tenho certeza que elas também. E assim, eu sempre falo, quando a gente fala de rejeição, eu sempre falo um pouquinho também de o que aconteceu, né? O meu foi a rejeição do lado de mãe, lado materno. Uhum. Mãe presente, mãe dentro de casa e Uhum. rejeição. Na verdade, até hoje eu vivo isso, né? E eu falo até no encontro, assim, eu tenho 41 anos e eu nunca ouvi o meu te amo da minha mãe até hoje. Meu Deus. Partiu da minha mãe, eu te amo. Nunca partiu da minha mãe, um abraço. Nunca partiu da minha mãe, nossa, eu tenho orgulho de você. E eu sempre, minha vida inteira, buscando essa necessidade de aprovação, buscando ser amada, me envolvia com pessoas nessa busca incessante de ser amada, né? Mas quando eu entendi a minha identidade, quando eu entendi quem eu sou em Deus, quando eu entendi quem eu carrego, eu virei essa história. Hoje, eu dou para minha mãe o que eu gostaria que ela desse para mim. Só que eu Uau. tô curada. Eu chego pra minha mãe, eu falo, aí ela me responde, eu falo, mãe, eu te amo. Aí ela responde, eu também. Mas não parte dela. Mas pra mim tá tudo bem. Porque eu sei que ela me dá, ela pode me dar o que ela tem. Ela pode me dar o Uau. que ela aprendeu. Ainda, ela não conheceu Jesus, ainda, mas vai. Ainda. Ela só me dá Uhum. o que ela tem. Então, eu falo que eu amo, eu abraço. O Cássio abraça, beija, pega no colo, sabe? Ela fica molhada. Uau. Aí ela se entrega. Por quê? Porque a gente derrama amor sobre ela. A Uau. gente derrama sobre ela. E aí é onde ela é constrangida, né? Mas ainda Uau. ela é dura na queda, vira e mexe, ela ainda solta umas aqui assim para mim. Mas é isso, quando eu entendo quem eu sou, e quando eu entendo que Deus é amor, eu não vou pagar com a mesma moeda, eu vou derramar amor sobre ela, né? Uau. Eu vou derramar Jesus sobre ela.
eu creio que muito em breve, em nome de Jesus, ela vai se batizar, vai se converter e vai viver esse amor também, Eu né? creio. Mas a gente precisa entender quem nós somos. Nós precisamos entender a nossa identidade, porque se eu não tenho identidade, eu não sei para onde eu vou. Então, quando a gente Uau. entende a nossa identidade, a gente muda a história, muda o quadro, e hoje eu não sofro mais com isso. Hoje eu sou curada, hoje eu sou madura para entender, eu não sofro mais com isso. Então, o que eu faço? Eu derramo amor. É por isso que eu gosto de abraçar todo mundo, de beijar, Uhum. de derramar amor, porque eu vivo isso, né? Porque é Sim. curada e a gente vive isso. Então, a gente dá o que a gente tem. O que a gente tem? Jesus, Deus, que é amor. Ô, pastora, tem uma foto, né, que teve uma foto no Acampa da pastora. Não sei se a pastora viu essa foto, que a pastora está sentada no chão com uma Aham. das meninas no colo, assim, chorando, né? A gente viveu isso lá, né, gente? Foi Muito na forte. pele, isso, muito, foi muito, muito assim, a ponto da gente sentir também, querer chorar, porque a gente estava entendendo o que elas estavam passando. E eu falei assim, a pastora tinha que fazer um quadro com aquela foto. Eu falei aqui em casa, eu falei até pra mãe, falei, a pastora tinha que fazer um quadro com aquela foto, porque assim, ó, aquilo é a verdade, gente. Então, assim, aí eu te faço uma pergunta, né, a pastora falando, e aí eu já vou, a minha mente, ela trabalha muito rápido, eu fico pensando, a pastora não tem ainda essa reciprocidade, não, ela não recebe ainda. Mas só que, é igual ela falou, na hora que ela entende, ela conseguiu mudar. Aí eu te falo assim, muita gente está usando isso como desculpa para não mudar, mas eu não tenho, ela não recebe, ela não faz, entende? Ela ainda, às vezes, a pastora ainda leva uma alfinetada, mas isso não deixa dela de fazer. Que foi o que nós falamos de identidade e amor. A identidade e o amor são uma pessoa, gente, eles andam junto, né? Então, ela faz. Ela simplesmente faz. Por quê? Porque esse é o melhor dela. Ela não está preocupada com o melhor da mãe, ela está preocupada em oferecer o melhor dela. Aí eu te falo, qual que é a desculpa para você não começar a fazer hoje? Né? Eu passo muito abraço para as pessoas de casa. Gente, eu passo abraço, né? Então, aí eu falo assim, mas você está passando abraço de 40 segundos porque isso é coach? Não, é porque o cérebro, ele demora 40 segundos para liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor. O amor é Então, isso. por isso que você tem que abraçar. Mas muitas das vezes, pergunta para a pastora, ela pode falar que ela vai abraçar a mãe fica até dura. É. Não tem, Não, não tem não dá reação. aquele abraço Mas apertado que a gente gosta. Não dá. não dá. Mas ela deixou de abraçar? Não. Aí eu te pergunto, qual é a sua desculpa hoje? Né? Qual é a sua desculpa hoje para não abraçar, para não mudar? Ei, você vai ter que profetizar. Eu sou curada dessa rejeição. E aí você vai começar a fazer. E aí você vai fazendo. E na hora que você. Gente, todas as curas aconteceram no meio do caminho. Não é na beira. Não é. É no meio do caminho. Você precisa entrar. Você precisa ir. Né? Amém? Eu falo muito, E pastor. glória a Deus, imagina. Eu acho que a gente vai precisar fazer uma segunda live dessa. É. Vocês acham? Foi muito bom. Me emocionei várias vezes aqui, falou muito ao meu coração. E eu tenho certeza que falou com muitas mulheres aqui também. Muitas foram e serão curadas através dessa live. Eu acho que eu vou deixar ela salva. Não vou arquivar ela, não, porque foi muito. Amém. Né? Ah, já quero a segunda, ó, vamos marcar. Amém. Vamos marcar mais uma semana. Amém. Foi bênção. E obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, por ter aceitado, pelo seu sim, foi bênção. E ora por nós, então, pra gente Amém. continuar. Ora Amém. por nós, por Amém. mulheres que estão aqui. Agora eu acho que só tem mulher aqui, deixa eu ver. Eu acho que os Eu homens acho que sim. saem rapidinho. É, Mas ver esse monte de mulher. e até é gostoso, né? A gente conversar, é gostoso a gente aprender, é gostoso a gente se emocionar, ouvir testemunhos, né? Eu falo que os testemunhos Sim, eles são para fortalecer a nossa fé, né? é Para nos verdade. fortalecer, né? E é bênção. Então, ora por nós. Amém. Amém. Oremos ao Senhor, Pai. Senhor, obrigada, Pai. Nós somos gratos, Senhor, somos gratos, Pai, porque a pastora um dia se posicionou, Senhor, mesmo com as dificuldades dela, Senhor Jesus, porque nós somos assim, Pai, nós temos as nossas dificuldades, sim, mas o posicionamento que o Senhor dá, Pai, para que ela estivesse aqui, Senhor, para que alcançasse várias pessoas aqui, Senhor. Muito obrigada, Pai. Louvado seja o Senhor pela vida dela, pela casa dela, Senhor. Continua usando, Senhor, com ousadia
ousadia, com intrepidez, Senhor Jesus, com mais propriedade ainda, Senhor. O Senhor tem pressa em usar mesmo, Senhor. Então dá um bálsamo novo sobre a vida dela, Senhor, sobre a casa dela, sobre o pastor, Senhor, sobre os filhos, em nome de Jesus. E agora eu te peço por essas mulheres que estão aqui, Senhor Jesus, Pai, vai no mais profundo, Senhor. O Senhor é aquele que cura, Senhor. O Senhor foi o que criou elas, Pai. Elas são imagem e semelhança dela, Pai. Pai, se alguma mulher aqui se achar feia, se tiver com a baixa autoestima, Senhor, que o Senhor venha renovar, Pai, que elas venham entender que se nós somos imagem e semelhança do Senhor, como que nós podemos ser feias, Senhor Jesus? Se nós somos parecidos contigo, Senhor. Então, em nome de Jesus, que elas venham entender, Senhor, o valor delas. Nesse dia, Pai, existe um dia separado para elas, Pai. Aqui, Senhor, culturalmente, mas, Pai, o Senhor separa todos os dias para nós, Senhor. Então, Pai, alcança elas, Pai. Alcança qualquer ferida de rejeição que agora estiver, Senhor. O Senhor vai fechando, Senhor. Que a fé seja maior, que venha a ser muito maior do que essa fratura, Pai. Que toda fratura emocional de rejeição seja curada hoje, agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, mas que elas venham vencer. Que elas venham avançar, Senhor, que elas possam entender que elas são chamadas para um propósito muito maior e que tudo, até hoje, Senhor Jesus, até o que aconteceu de ruim, cooperou para o bem daqueles que amam o Senhor e vai cumprir o seu propósito, Senhor. Alcança cada mulher aqui, papai, em nome de Jesus, Pai. O nosso coração está cheio de gratidão. Obrigada, porque o Senhor não desistiu de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, amém. Amém. Obrigada, Carol, você é uma bênção. Amém. Continue Eu que agradeço. de Cristo, continue abrindo sua boca por onde você for, e continue sensível àquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Eu fui muito abençoada. O pastor Amém. Amém. também, estava toda hora, Amém. nossa, olha isso, legal, Amém. é forte, estava aqui também. Aí eu já recebo um elogio, né? Bem, obrigada, vamos Amém. pensar em mais marcar assim, com certeza, Vamos. porque se a internet está aí, é uma ferramenta que a gente tem, Verdade. vamos abrir a nossa boca e vamos falar, né? Verdade. Obrigada, Verdade, isso mesmo. um beijo Eu no que agradeço. coração. Agradeço. Minha gratidão. E ó, Você e o Patrão Cássio são bênção para nós. amém. Nós, Amém. ontem eu acabei de fechar uma convidada também muito especial, que acho que vocês vão ficar assim surpresas, que eu vou falar mais pra frente. Eu achei que ela não ia aceitar, mas ela aceitou. Uau! Vamos fechar com chaves de ouro, assim. Eu só vou falar que ela é uma pastora também. Todo mundo aqui, gente. Uhul! Aí depois eu aviso vocês. Então, semana que vem estamos de volta, tá bom? Eu espero vocês. E a gente vai se falando durante a semana. Obrigada, Carol. Amém. Eu que agradeço. Amém. Todas as mulheres lindas, que Deus abençoe. Feliz Dia das Mulheres, feliz sexta-feira. E que Deus abençoe vocês, viu? Amém. Beijo. Deus Beijo. abençoe. Tchau. Soi. Tchau.